Mais de 600 milhões de reais em receita bruta e também 160 milhões de reais em vendas de atletas. Essas são duas das rubricas do plano orçamentário de 2025 do Internacional. E vocês pediram para a gente esmiuçar um pouquinho junto aqui, né? O que são os números do Colorado da próxima temporada, e eu vou fazer isso com vocês agora. E claro, a gente vai tratar também de algumas questõezinhas de bastidor, porque o time de Roger Machado se reapresenta no CT Parque Gigante nesta terça-feira à tarde e tem até convocação para a seleção brasileira rolando. Vamos lá? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho como é que funcionam as coisas nos corredores do Beira-Rio e também no CT Parque Gigante. Hoje, reapresentação do time de Roger Machado, agora nessa terça-feira à tarde, dia 12 de novembro, e aí, claro, né? Trabalhos visando a partida contra o Vasco, lá no dia 21, né? Tem muito tempo ainda para a gente ver o nosso Colorado em campo. Mas já tem algumas notícias importantes, né? Primeiro, que o Luiz Otávio foi convocado para a seleção sub-20, que está treinando na Granja Comari, né, em busca de o bicampeonato, né? Do bicampeonato, na verdade, sul-americano, agora no ano que vem no Peru. E aí o Luiz Otávio se junta ao Gustavo Prado e ao Ricardo Matias, que já estavam chamados junto ao técnico Ramon Menezes. Isso é bacana, né? O cara mal tem aí 2 jogos, né? Não tem, acho que não tem, se bobear, 30 minutos de profissional, né? Mas muito legal aí o quanto o Luiz Otávio vem se destacando pelo trabalho, claro que da base, né? Mas também nas oportunidades que recebeu do técnico Roger Machado. Uma delas, inclusive, no Clássico Grenal, né? Estreou, inclusive, no Clássico Grenal vencido pelo Internacional, gol do Borré, agora no último... E no Beira-Rio, né? Agora eu acho que faz 3 rodadas, não lembro. Você sabe que a minha cabeça não é das melhores, né? Minha memória. Mas eu quero te pedir o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, cara. Te inscreve no canal, porque agora a gente está na reta final, né? Para bater os 55 mil que a gente projetou em 2025, 2024. E aí depois a gente faz a próxima meta de 2025. Não te esquecendo também que KTO é a melhor banca de apostas do Brasil e a minha parceira aqui, que te dá 20% de bônus com o cupom Ernest. Aproveita o comentário fixado e também a descrição do vídeo, e nesse link tu pode pegar e fazer o teu cadastro lá e fazer parte da nossa galera na KTO.com. Brinca com responsabilidade, porque é um site para maiores de 18 anos. Gente, ontem no Vozes do Gigante, eu destaquei 2 coisas. A primeira delas é a seguinte: o Inter, o Colorado, também tem de se entender, ou tem de se estar atento, melhor dizendo, à política do clube, né? Por exemplo, você que fez sócio e votou no grupo XYZ, você já conversou com o grupo XYZ para saber por que ele hoje não quer votar nas debêntures? Ou por que ele votou a favor da Liga Forte? Ou por que ele votou a favor da Libra? Vocês já fizeram isso? Já conversaram com os parlamentares colorados, os conselheiros? Eu acho sempre uma boa, né? Tu tá ligado nesse sentido. E a segunda questão é o portal Transparência, que ali tu vê os números que o Internacional apresenta. De tempo em tempo ele atualiza quadros financeiros, né? O balanço, o exercício, o DRE e tudo mais. E aqui, ó, tô botando para ti como é que tu procura. Vai no Google ali e bota Portal Transparência Inter. E aí vai ser o primeiro link, né? E nesse primeiro link tu consegue pegar principalmente e ver os demonstrativos contábeis, né? A partir ali, claro, do menu que ele te dá. O Inter é um dos clubes mais transparentes do Brasil nesse sentido. Se eu não me engano, era o 3º clube mais transparente numa pesquisa que foi feita, se eu não me engano, pela Sports Value, que é uma das mais conceituadas aí do Brasil. Mas enfim, tá? A gente tem um documento, tá? Deixa eu ver aqui, ó, são 17 páginas, se eu não me engano, que eu não sei se já foi enviado para o Conselho Fiscal ou não, tá? Porque o Conselho Fiscal ele tem que aprovar esse plano orçamentário, envia para os conselheiros, depois os conselheiros aprovam. O que eu sei é que deve ser no dia 25 de novembro
essa aprovação ou não, esse debate em cima do plano orçamentário. E tem algumas coisas bem interessantes, tá? Que eu vou até abrir aqui e esmiuçar para nós. Por exemplo, olha só, o Inter, ele em 2025, ele planeja arrecadar em receita bruta das atividades 636 milhões e 31 mil reais. Vamos arredondar, porque tem os 918 ali. Ó, 636 milhões 31 mil 918 reais. Isso aqui é a arrecadação bruta das atividades. Se tu pegar a receita líquida, dá 525 milhões com 238 mil e 589 reais, tá? Só que aí tem algumas coisas importantes que eu acho que a gente tem que destacar. Seria o segundo orçamento da história do Inter, em termos de arrecadação de receita. Claro, teve no ano passado, com o acréscimo da Liga Forte, o Inter bateu 710 milhões, né? Então teve uma receita extra. Esse ano não teria receita extra, mesmo jogando Libertadores, mesmo estando, né, entre os principais clubes da América do Sul. Só que daí é o seguinte, para bater esses 636 milhões, o Inter é obrigado a cumprir diversas outras rubricas, né? Então, a principal delas, que a gente sempre fica preocupado, em termos de venda de atletas ou em termos de perda de performance, porque, por exemplo, vamos supor, o jogador X está se destacando, a partir desse destaque ele vai receber propostas, a partir de uma proposta boa ele vai acabar saindo, tá? Então, o Inter que projetava 135 milhões, já falei que tem uma suplementação, né? Pedindo 200 milhões esse ano ainda, 135 em 2024, agora projeta 160 milhões de reais em vendas em 2025. E isso é preocupante, né? Porque provavelmente é o Gabriel Carvalho, um desses milhões aí, né? Porque eu não imagino hoje o Inter tendo ativos suficientes para bater 160 milhões. Mesmo que seja o Wesley, mesmo que seja o Vitão, mesmo que seja o Bruno Gomes. Ainda que o Vitão vai sair esse ano, não vai contar no exercício do ano que vem. Tá? Mas isso é importante, né? 160 milhões em vendas. Assim como é importante as cotas de televisionamento. O Inter vai ter um acréscimo. Tu vê, o Inter hoje já saiu teoricamente da Globo. Tá com a Record, com a Amazon e com o YouTube. Ainda não tem TV fechada e não tem pay-per-view. O Premiere. Isso significa o quê? Que ainda tem possibilidade dele fechar com o Globo, porque não é exclusivo com o Record, tá? Então vai vir mais dinheiro, mas olha só a diferença. Cota de televisionamento em 2024, 161 milhões. Cota de televisionamento em 2025, 195 milhões. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo, tá? São 30 milhões a mais. Ou seja, está todo mundo dizendo que sair da Globo seria um problema. Sem estar previsto o Globo, tem esses 30 milhões a mais. Ou daqui a pouco tem uma previsão aí que a gente não está sabendo, né? Tá? Mas aí tem o seguinte, o custo das atividades com o futebol. O Inter vai ter um acréscimo de 23 milhões de reais no custo total das atividades. E aí aqui inclui profissional, base, feminino, escola rubra. Tá? Então o Inter pega nesse sentido de 343 milhões, ele vai para 366 milhões. Isso dá uma média de custo futebol, na casa dos 30 milhões de reais mês, né? Isso, mais uma vez eu vou dizer, levando em consideração profissional, base, feminino e escola rubra, tá? E aí tem um detalhe que eu acho que é importante, eu acho que isso é uma, entre aspas, manobra, né? E manobra não estou falando no sentido pejorativo, que é o seguinte, o pessoal e benefícios, que é CLT, vai cair no ano que vem, de 193 milhões para 173 milhões, tá? Em comparação a 2024. Só que o direito de imagem vai subir de 33 milhões para 56 milhões. E aqui me parece muito claro que é por conta dos encargos e dos impostos, né, que tu tem por ser CLT.
Então, toda vez que, quando tu vai pagar o direito de imagem, tu paga para a empresa do atleta, né? O atleta ele cria uma PJ e tu vai lá e bota um dinheiro e pela lei Pelé tu pode botar até 40% dos direitos, né? No caso do que ele ganha. Vamos supor que ele ganha 100 mil por mês, né? Então, até 40 mil tu pode colocar como direito de imagem. Os outros 60 tem que ser CLT. Isso me parece uma manobra interessante, porque, querendo ou não, tu vai gastar menos em cargos a partir, né, de diminuir o teu pessoal e benefícios ali, que é a rubrica, né? Em compensação, a gente tem algumas outras questões, por exemplo, a arrecadação de jogos de 27 milhões para 21 milhões. E aí aqui é interessante, porque o quadro social também, o valor de sociais previstos de 104 desse ano foi para 101 do ano que vem. E aí tu vai me perguntar, mas não vai subir a questão do número de sócios? Hoje a gente está com 148 mil, né? Com Libertadores e tal, e indo bem de repente nas competições, pode aumentar. Sim, mas nesse sentido, a gente pode pegar 108 milhões, 104 milhões para 101 milhões na questão da inadimplência, na questão da continuidade, inclusive, da crise no Estado a partir da enchente, né? E principalmente, né, o quadro social, mesmo subindo, ele precisa diminuir também os que não pagam em dia, né? Hoje a gente está na casa dos 27%, em cima desses 148 mil aí que a gente tem de arrecadação social. E aí tu vê, né, em cima da arrecadação dos jogos, que é a bilheteria, também vai cair, né? Porque o Inter hoje, sendo um clube que preza ou priva, né, ele preza pela questão do sócio. O Inter hoje ele não vende muitos bilhetes para não sócios nos jogos grandes, principalmente. Então tu não vai ter Libertadores e vai crescer bilheteria. Pelo contrário, tu pega os outros clubes do Brasil aí, às vezes, que não tem a prioridade do sócio, tu vai pegar bilheterias de 10, 12, 15 milhões. O Inter bate 2 milhões, 3 milhões. Por quê? Porque boa parte da bilheteria vem dos sócios, né? Os sócios que fazem a capacidade do estádio Beira-Rio. Cara, basicamente, tá? Em números é isso. O que eu posso te dizer? A gente até pode esmiuçar a dívida, mas aí eu vou precisar de ajuda de alguém. E principalmente eu tenho alguns conhecidos importantes, me dou muito bem com o Aô de Cunha, que, hoje é um dos mais respeitados economistas do Brasil, palestrante aí e tudo mais. Eu me dou muito bem também com outras pessoas que têm uma contabilidade muito maior ou muito melhor que a minha. Tá? Então, eu acho que é importante daqui a pouco a gente fazer um outro conteúdo. Eu não entendo, não sei bem como fazer para a gente poder esmiuçar a questão da dívida. Hoje ela está em 700 milhões de reais. Tá? E aí a gente precisa, claro, né, entender o que é o não circulante, o que é o circulante, o que são as dívidas de curto prazo, longo prazo, médio prazo, enfim, o que dá para diminuir em termos financeiros aí do Internacional. Espero que tenha sido um bom conteúdo, espero que a gente tenha entendido algumas questões e que tu tenha gostado muito aqui do que consegui apurar para vocês ao longo de ontem e hoje pela parte da manhã. Valeu? Forte abraço, galera. Tchau.